Fala pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Pessoal, antes de começar o conteúdo, eu quero pedir para vocês curtam o vídeo, sigam o canal, assinem o sininho, compartilhem esse vídeo com empresários que vocês sabem que estão buscando crescimento e, assim como a grande maioria dos brasileiros, muitas vezes não tem como investir num time interno, internalizar um time de marketing e muitas vezes não tem nem como contratar, ou não é que não tem como, mas não tem nesse momento o objetivo ou não está na pauta dele colocar investir em uma agência de marketing. Tá? Então o meu canal ele vai ser para poder trazer conteúdos que vão ajudar vocês a ter um setor de marketing comercial de extrema qualidade. É conteúdo que muitas vezes o pessoal cobra e eu vou entregar para vocês colocarem na prática na empresa de vocês. E na maioria das vezes, quando tiver ferramentas, eu vou disponibilizar elas, materiais aqui para vocês ter acesso a muitas vezes prompts de ferramentas que eu tenho no GPT Plus, eu vou disponibilizar para vocês poderem utilizar também no gratuito, tá bom? Então, peço para vocês que ajudem a divulgar o canal, ajudem a divulgar os vídeos com mais empresários ou até mesmo com profissionais que são da área do marketing e comercial e estão tentando entender um pouco mais do que realmente ajuda uma empresa a resolver problemas e aumentar, né, as soluções do dia a dia do setor marketing comercial, que é o setor, é o coração de toda a empresa, porque a empresa que não vende ela quebra, né? Ela morre. Então, pessoal, é isso. Me ajudem aí, sigam o canal e mandem para mais pessoas. Bom, agora eu quero saber de vocês, quero que vocês comentem abaixo se vocês, como anda os follow-ups de vocês. Tem trazido o, os leads de vocês de volta para a mesa de negócio? Pessoal, quando um lead, quando um possível cliente entra em contato com vocês e ele simplesmente dá um chá de sumiço, como a gente conhece, não fala mais com vocês. Quando vocês fazem o follow-up, ele volta. Qual que está a taxa de volta desse cliente com os follow-ups de vocês? Bom, olha só. Estatisticamente, a gente sabe que o cliente tende a voltar a fechar no quinto, sexto, até no oitavo contato que a gente faz, né, que a gente, que a gente conhece como follow-up, né? Porém, essa denominação para um contato isolado, ele até está correto, né? Ele não está errado. Porém, quando você está pensando, quando você olha para o cenário que no sexto ou até oitavo contato a pessoa volta para a mesa de negócios, aí você já não está mais falando sobre follow-up. Aí você está falando em cadência. Isso, lógico, quando a gente está falando numa proposição de automações, pode ser também, né, que está em alta hoje, a utilização de follow-ups, e até é utilizado como forma de plus, quando a gente vai vender automações, quando a gente vai vender agentes de A, né, o pessoal utiliza, não, o meu agente já tem follow-ups, né? Isso como um processo de algo de valorização do sistema. E eu vou falar para vocês, existe uma forma de você trazer muito mais valor para sua automação, né, quando a gente está falando disso, do que simplesmente follow-ups, né? Mas como isso, Vini? Como que explica melhor essa questão? Bom, o que acontece? Follow-up, na verdade, são contatos, mas são contatos isolados, né? Eu vou fazer um follow-up, eu vou fazer um contato isolado para buscar algum objetivo com o cliente. E geralmente, no caso, a gente está falando aí em quando o cliente dá um chá de sumiço, não fala mais com a gente, como que a gente traz ele de volta? Gente, essa é a questão, né? Quando a gente faz follow-up, manda uma mensagem para ele, tentando ele trazer de volta. Se você não tem um cadenciamento de mensagens, você tende a fracassar. Você tem
uma grande possibilidade de não ter sucesso nessas mensagens, né? Por mais que você crie, pegue mensagens com maior possibilidade de trazer de volta, isso não é nada mais do que mensagens vazias. Por quê? Porque você não sabe realmente se essas mensagens... Ela pode estar dando certo para um conhecido seu, um empresário, para um nicho, para outro, mas o seu negócio, né? Para a sua cidade, para as pessoas, para o teu tipo para o teu nicho. Será que ela realmente tem valor? Será que ela realmente tem a capacidade de trazer o máximo de pessoas? Bom, para isso, somente com o que a gente chama de fluxo cadência, que não é nada mais do que diversos follow-ups organizados estrategicamente para trazer, ou melhor, para um objetivo, que no caso é trazer o cliente de volta para a mesa de negócio, tá? O que que acontece? Follow-up, nessa questão aqui, a gente está falando, né, que é uma ação pontual para uma retomada de lead, como eu estou falando aqui, né? Por exemplo, aqui, estou usando um exemplo clássico. Oi, viu meu e-mail? No caso, você manda um e-mail, né? E pergunta a pessoa, viu meu e-mail? Tenta trazer a pessoa de alguma forma, né? Conseguiu analisar a proposta? Geralmente você conversa com a pessoa, me manda um e-mail, manda a proposta que eu vou avaliar. Daí o que que você manda de volta para a pessoa um tempo depois? Ah, e aí, conseguiu ver? Como é que tá? Gostou? Quer que eu faça alguma mudança? Quer tirar alguma dúvida sobre o que a gente está falando? Geralmente entra nisso. E se o cliente não responde mais, você não consegue mais mandar mensagem, né? Você não manda mais mensagem porque e agora esfriou total o negócio. E é esse o ponto. Quando você faz só follow-ups dessa forma, ele fica muito vago, fica muito frio, são contatos muito frios, né? E há também uma estatística que mostra que o problema do vendedor ser chato não é ele entrar em contato com o cliente, mas sim entrar em contato no mesmo canal, no mesmo ponto de contato, né? Por exemplo, o WhatsApp só fica mandando WhatsApp, telefone, ligação só fica mandando ligação. Esse é o grande problema. Então, você tem que ter um cadenciamento entre time, né, o tempo de contato, e a ferramenta onde você está fazendo esse contato. Tá bom? Muitas pessoas dizem que e-mail morreu. Não, não morreu. O e-mail tem uma taxa de conversão muito alta mesmo, dentro de um processo todo de trabalho, né, comercial, que é o que a gente chama de fluxo cadência. Então, o fluxo cadência é um processo estruturado com vários pontos de contato, dessa forma que eu estou falando, e programados com time, com tempo, né? E olha só que legal. Quando você faz faz follow-up, geralmente você vai lá naqueles sisteminhas muitas vezes prontos e vai lá e coloca sempre no mesmo horário. Muitas vezes o pessoal cai muito nesse erro, no mesmo horário. Como é que você sabe que aquele é o horário de conversa, de mandar a mensagem? Ah, porque eu acho que é assim, porque é o horário que eu imagino que o cliente está no celular. Gente, assim, ó, já passou do tempo do amadorismo, do achismo, tá? Passou. A gente tem ferramentas que a gente consegue metrificar tudo isso, tá? Mas para isso você tem que ter uma organização né? Pré todo os dados. Você cria uma organização. A organização deve vir oriunda ou melhor, um sistema organizado, ele deve vir com uma pré-organização também de estratégia. Que é o que? Eu vou colocar aqui, vou medir por 30 dias ou mais, enfim, isso vocês vão ver conforme é o timing de vocês, né? Para depois eu ver o que tá dando, o que dá certo, o que não deu, qual que os horários que mais deram certo ou não. Quais que são os canais que trouxeram mais clientes para mim? Se você fizer só o WhatsApp, você não tem como saber se o e-mail pode fazer parte de um processo que aumenta muitas vezes e acontece muito. A pessoa faz follow-up ou tem um cadenciamento somente, faz follow-up somente pelo WhatsApp.
Quando ele cria um cadência, faz um cadenciamento, dá uma organizada com o tempo e mais um ponto de contato, por exemplo, o e-mail, aumenta a taxa de trazer de novo o cliente para a mesa de negócio, simplesmente porque colocou um e-mail. Ah, mas então o cara vem pelo e-mail, o cliente vem pelo e-mail? Não necessariamente. Mas o processo de lembrança, muitas vezes, de marca, porque ele recebe na informação ali do celular dele, né? Do lembrete, as notificações do WhatsApp, no celular que vem, ele recebe o que recebeu um novo, que tem um novo e-mail, e ele vê de onde que é. Ele viu a tua marca, ele pode até não abrir o teu e-mail, mas ele viu a tua marca, ele viu o teu nome. No momento que ele viu aquilo, se ele não abrir, você manda um WhatsApp 2 dias depois, dependendo do teu cadência, ele vai, o cara quer falar comigo. Eu lembrei agora que ele mandou um e-mail, né? Então tende a ter uma força maior de ele conversar com você, né? Ele quebra o gelo. Então, assim, o fluxo cadência, ele tem essa capacidade porque ele te dá organização, te dá time, te dá tempo, né, entre um contato e outro, e principalmente você não é chato somente em um ponto de contato, tá bom? Então, assim, o bom é que ele é planejado, né? Pode-se usar e-mail, WhatsApp, ligação. Isso já parte também de uma ideia de um remarketing, né? E o melhor, hoje em dia a gente consegue automatizar tudo isso, até mesmo ligações com inteligência artificial, né? Através de um CRM, né? Bom, pessoal, vamos lá. Peço para vocês de novo, pessoal, curtam o vídeo, mande para pessoas, para colegas de vocês, para empresários que precisam organizar o fluxo cadência, não mais somente o follow-up, saiam dessa questão amadora de só ter um follow-up. Né? É melhor que nada, vem isso, é melhor que nada, mas você pode ter o tudo, né? Se você não precisa ficar só com o follow-up, você pode ter uma organização de grande empresa simplesmente com algumas mudanças ali, alguns canais a mais, tá bom? Então vamos lá. Por que o follow-up isolado é um erro? Não te dá previsão de receita, que é o que eu já venho falando, então você conseguindo montar um cadência, você consegue ter previsões da onde está entrando o cliente novamente, você consegue dar mais força para aquele canal que está entrando, você consegue melhorar por exemplo, assim, vamos lá, eu tenho cadência de 6 contatos, um e-mail, uma ligação, 3 WhatsApps e uma ligação, vai dar 5, vamos lá, 5. Eu sei que geralmente o meu contato, a maior parte das pessoas entram no terceiro contato. Opa, já é um bom indício de que ali tá legal. O que vocês podem fazer? Vocês podem mudar os contatos de vocês de primeiro e segundo contato, primeiro e segundo grau ali, que é o e-mail, por exemplo. Tenta mandar um outro e-mail. Faz um teste AB só naquele primeiro contato. Faz um teste AB no segundo. Faz um teste AB no terceiro. Até mesmo na ligação vocês podem ter roteirizado ali um tipo de abordagem e outro tipo de abordagem. Então isso dá força para vocês entender o que dá certo e não dá certo com o público de vocês. Agora follow-up não. Ah, Vini, eu posso criar um follow-up, um teste AB com follow-up também? Pode, né? Mas então já faz o certo, que é o cadência, né? Então, gente, assim, primeiro de tudo, quero que vocês entendam que para vocês realmente poder melhorar, vocês precisam medir. E quando vocês medem, vocês conseguem analisar o que está dando certo e o que não está dando certo. E para isso, vocês precisam ter o que é certo e o que não é. Então, com isso, vocês precisam organizar, como eu estava falando aqui em cima. Vocês conseguem planejar, né, que é o primeiro ponto de vocês melhorar. Então, vai planejar ali, vai ir para o campo de batalha, deu dado, que vai dar dados, né? Vai dar os dados para vocês ali, vocês vão ver, cara, isso é bom, isso que não é bom. Mas será que é bom porque é isso? Será que não é eu que estou superestimando ou subestimando o dado? E aí vocês vão fazendo os testes de vocês, né? Vamos lá, fluxo cadência. O que é? Aqui é legal, essa frase que é legal para vocês ter, né? Para passar para vocês.
É como o follow-up, né, isolado, é como remar no escuro. Cansa, mas não garante que você vai chegar. Por quê? Porque é escuro, você não sabe, né, muito bem o que é que vocês estão tentando medir, né? Vamos lá. O poder do fluxo cadência. Bom, vocês têm previsibilidade, porque vocês começam a ter dados e sabem o que dá certo. O lead é nutrido com valor antes de ser cobrado. Então vocês podem, por exemplo, pegar o que ele falou para vocês e vocês perceberem que daqui a pouco ele não está pronto. Ou vocês podem alimentar ele com informações dentro do cadenciamento. Né? Vocês podem nutrir ele. Isso, assim, o fluxo cadência de vocês podem. Se vocês quiserem, até legal. Se vocês comentem aí abaixo se vocês querem que eu faça na prática um vídeo ponto a ponto de como eu organizo os meus fluxos cadências e todos os follow-ups, como que eu faço isso. Comenta aí, se tiver 5 comentários sobre isso, eu vou criar um vídeo ensinando vocês do zero a criar um fluxo cadência com todos os pontos de contato possíveis e do início ao fim, tá bom? Então comenta aí. Bom, então, quando vocês têm, né, a capacidade de nutrir o lead de vocês, vocês perdem aquela. Vocês conseguem pegar as etapas do funil e conversar com o cliente e ir aprofundando ele. Então, olha que legal, né? Isso depende, como eu falei, de qual o tempo de cadenciamento de vocês. Quanto tempo eu estou disposto a ficar em cima de um lead? Estou disposto a nutrir esse lead com informações para levar ele para baixo? Não, não estou. Então, beleza. Então, é só comercial. Vamos trabalhar para pegar só uma etapa do funil. Não, eu estou disposto a pegar a boca do funil e trabalhar ele, beleza, né? Ah, o lead que não sai, que não fecha, eu consigo jogar para o marketing nutrir com remarketing, branding. Daí aí entra várias estratégias que vocês podem fazer, tá bom? E é lógico, né? A gente está falando do uso no CRM, não tem como não usar o CRM aqui. Pode até ter um caderno, mas hoje em dia, né, por favor, gente, uma planilha aí no Excel já ajuda, né, para poder organizar aí esse fluxo cadência. Né? Vamos lá. Exemplo de cadência de 5 toques. Olha só, primeiro dia, pensando que o lead entrou em contato comigo. Bom, o lead entrou em contato para saber mais sobre o meu produto. Vamos lá, o lead entrou, não fechou. No primeiro dia, eu envio um material de valor para ele sobre aquilo que ele falou. E lógico que tem a ver com o meu produto, né? Que tem a ver com o meu serviço. No segundo dia, eu não mando nada. Eu dou folga para ele. Não fico em cima 5 dias seguidos. Eu dou folga para ele. No terceiro dia, eu mando uma mensagem com prova social ou um case. Olha só, daquilo que eu te mandei, tem um cliente meu que tá aqui, eu te mandar ele mesmo falando sobre o que ele teve de resultado. Manda para ele. Dá de novo lá folga para ele, lá volta lá no sexto dia. Eu volto a dizer, isso aqui é elaborado conforme o timing, né, e o serviço de vocês, que vocês sabem do produto de vocês e do serviço de vocês. Vamos lá. Nono dia, convite direto com uma CTA. Aqui vocês começam um pouco mais agressivo. Ó, e aí, vamos marcar uma reunião? Vem aqui, vamos conversar mais sobre isso. Me fala mais sobre a dificuldade que você tem. Eu sei que você falou isso aqui, mas tem algo a mais? Você está sentindo isso e isso também? Quando você conhece bem o teu ICP, você consegue também colocar ou aprofundar a dor dele. Você consegue falar coisas que às vezes ele já está sentindo e não está percebendo, ou até mesmo ele pode pensar, olha só, ele está falando de alguma coisa, então pode ser que piore o que eu estou sentindo. Então você consegue trabalhar isso também, tá? Aí o ICP, se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo aí. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu fale sobre um vídeo explicando como trabalhar, como criar o ICP de vocês. Tá bom? Comenta aí. 12º dia. Dá folga de novo do nono até o 12º. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Volta no 12º dia e meio final de escassez. Olha só, você não me respondeu. Eu mandei uns conteúdos para você, você viu que realmente eu consigo te ajudar com aquilo que você me falou lá atrás e você não está me respondendo. Acho que não faz sentido nesse momento para você. Então eu estou encerrando para não ser chato também. Pode encerrar assim. Gente, a taxa de pessoas que voltam com esse e-mail ou WhatsApp também pode ser uma ligação. Tentar ligar e mandar um e-mail ou tentar ligar e mandar um WhatsApp de fechamento dá muito certo, tá bom? O que é isso? Fluxo cadência, um cadenciamento de contatos.
O cara, nossa, que cara chato, ele não vai conseguir te falar isso porque você não fez as os 5 contatos em somente ligação, somente WhatsApp. Não, você mandou um WhatsApp, por exemplo, ali, mandou 2 WhatsApp para ele durante esses 5 contatos. E um foi de fechamento. Então foi uma tentativa. Então olha só que legal, você distribui essas ações em diversos pontos de contato que culturalmente e que através de pesquisa a gente sabe que é o que incomoda muitas vezes e é o que não incomoda, ajuda a não incomodar, fazer o contatos em diversas ferramentas. Tá? Então esse é o poder do fluxo cadência. Além do mais, além de falar sobre a questão da previsibilidade que vocês têm, né, de poder melhorar o atendimento de vocês e as copies, né, em cada etapa. Vocês conseguem fazer teste A/B, né, com as automações. Hoje a gente consegue distribuir que vá no cliente 1 vá uma copy, no cliente 2 vá a segunda copy, e assim vai distribuindo, vocês vão ver qual que tem mais eficácia. Isso é muito fácil de se fazer. Então, olha o poder disso aqui, tá? Por isso que eu sempre falo, né, a questão, muitas vezes a gente fica preso àquela questão de humanizar o atendimento. E sabe, nem é questão de humanizar. O cliente quer resolver o problema dele. Se ele entrar e resolver rápido, é a grande questão, dependendo de ser humanizado ou não, tá? Pensem, comecem a refletir sobre isso, tá? Talvez o humanizado está atrapalhando a sua taxa de conversão, tá? Às vezes a gente precisa fazer o que eu chamo de atendimento vivo. O que seria um atendimento vivo? É um processo comercial onde não é chato e é eficaz aos olhos do cliente, tá bom? Então vamos lá. Validação de dados, que é da onde eu tiro bastante informação sobre fluxo cadência. Tem um livro muito bom do Aaron Ross, que é o Predictable Revenue, que é basicamente ele fala sobre processos escaláveis, né? E ele fala sobre a questão do cadenciamento, né? Do fluxo cadência, né? O Gartner também fala, né, sobre basicamente a questão aqui é mais B2B, né, que eu sei que muitas pessoas que me acompanham são B2B. Então, é outra fonte legal aqui de conhecer sobre. E aqui ele traz também a questão dos contatos que eu falei para vocês, que é de 5 a 8 contatos em média para o cliente voltar para a mesa de negócios, né? Então, assim, como ele fala, quem só faz 2 ou 3 follow-ups tende a não chegar lá. Então, olha só que legal. Né? E é isso que eu quero que vocês não errem mais, gente. Façam follow-ups aí, pelo menos 10 contatos. Coloque ou 8 contatos, né? Coloque um cadenciamento. Façam isso para não perder venda por falta de contato. HubSpot também é um bom lugar, né, para poder buscar informações sobre cadenciamento, né? Aqui basicamente eu trouxe esse dado do HubSpot que times com cadência aumentam a produtividade em 42%, né? Porque melhora, você começa a ver aonde estão os pontos que você tem que fazer e tem que melhorar, né? E o Outbound Sales no Fluff, que é follow-up sem cadência e desperdício de energia. É desperdício de energia, que é o que a gente vem falando ali. Gente, vocês ficar fazendo follow-up isolado, vocês desperdiçam energia. Ah, mas eu vendo muitas vezes que é lógico, mas assim, o teu lead ele tem que estar muito no fundo do funil, ele tem que estar muito pronto para você conseguir fazer que ele volte, né? Mas é uma loteria, porque assim como você, provavelmente outras pessoas estão também conversando com ele. Então é uma loteria você conseguir um lead desse, né? Bom, para encerrar, pessoal, follow-up, o follow-up é importante, mas sozinho ele é fraco. Cadência transforma esforço em resultado previsível, que aqui é a grande questão, é a previsibilidade, tá? Esse é o grande ponto, o grande ganho que a gente tem com a criação de fluxo cadência, tá? Se você quer vender mais, com menos esforço e mais métrica, comece a estruturar fluxos reais, que é justamente tudo isso que eu estou falando,
Tá? Quando você monta um fluxo cadência, quando você monta toda essa organização, você tende a ter mais previsibilidade, você consegue performar mais, como está ali o HubSpot falando, né, que os times que utilizam cadência, eles aumentam a produtividade em 42%. Por quê? Porque eles, se não está dando certo, eles sabem aonde que não está dando certo. E vai lá e mexe. Né? Então é isso. Você trabalhar com um fluxo isolado de follow-up, muitas vezes você tem que trocar mensagem e pulando mensagem em mensagem que você está fazendo para poder dar certo. E acho que não é a forma mais inteligente sabendo disso agora. Né? Então espero que vocês não caiam mais nessa desorganização ou falta de organização ou de estrutura em follow-up simples. Vai para o fluxo cadência. E como eu falei, eu quis dar uma prévia rápida sobre o que é o cadenciamento e eu quero que vocês comentem abaixo aí se vocês querem que eu traga do zero uma organização como eu crio os meus fluxos cadência, tá bom? Para os meus clientes também. Então comenta abaixo aí que a gente monta essa aula para vocês aí do zero e vocês vão saber tudo sobre como montar, até mesmo para as automações aí de vocês, né? Tem muita gente trabalhando automação somente com follow-up. Gente, isso não é, desculpa falar para quem está usando somente follow-up simples, isso não é diferencial, não é diferencial, tá? Diferencial é você organizar para o teu cliente de forma até de uma assessoria, né? Uma consultoria, fazer a organização de um fluxo cadência para o cliente de vocês. Imagina você chegar a vender um agente de inteligência artificial e falar para eles, tentar entender o cadenciamento dele. Se ele não tem, você monta um cadenciamento e fala o porquê disso. Isso é entrega de valor, tá bom? Pessoal, já acho que já passei do tempo que eu estava prevendo, tá? Mas assim, deixa o comentário de vocês aí o que vocês acharam, tá? E também comenta aí o que vocês querem saber mais sobre fluxo, cadência e sobre follow-ups também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, até mais, valeu!